Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma reunião com quase todos os presidentes de países da América do Sul movimenta Brasília. Só não virá para o encontro a presidente do Peru, Dina Boluarte, que será representada por Alberto Otárola, presidente do Conselho Peruano de Ministros. São países com realidades bem diferentes entre si e governos com projetos de desenvolvimento que também não são necessariamente harmônicos. Quais os projetos e interesses que podem unir os sul-americanos? O Brasil é uma liderança natural nesse contexto? Liderar um projeto comum para a América do Sul pode trazer custos para os brasileiros no apoio a países mais pobres da região? Para entender melhor os objetivos e os possíveis resultados dessa reunião, o 15 Minutos recebe Marco Antônio Piva. É jornalista e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da USP. Bem-vindo ao nosso podcast, Marco. Muito obrigado, Celso. É um prazer falar com você e com todos os nossos ouvintes deste podcast tão importante. E participa comigo dessa entrevista a repórter do Jornal da Record em Brasília, Nathalie Machado. Ô Nathalie, há pelo menos 7 anos não acontece um encontro desse porte entre dirigentes de países da América do Sul. O Itamaraty organizou esse evento a pedido do presidente Lula para retomar o diálogo interrompido há tanto tempo? Olá, Celso. Obrigada pelo convite. Olá, Marco Piva. Exatamente, Celso. A secretária da América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, Gisela Padovan, usou essas mesmas palavras ao apresentar a proposta do encontro para a imprensa. Ela disse que o governo brasileiro sabe das diferenças de visão entre os participantes, mas quer trabalhar para que se encontrem denominadores comuns. Professor Piva, o que mudou na América do Sul nos últimos anos que tornou mais difíceis as conversas sobre integração entre os países da região? O que mudou basicamente na América do Sul, e eu diria num contexto mais amplo, na América Latina e em boas partes do mundo, foi que a miséria e a desigualdade aumentaram. E isso, de certa forma, acabou provocando instabilidades políticas, levando inclusive a extremismos. Temos observado o avanço da extrema-direita em muitos países por conta exatamente da falta de resposta que a própria democracia tem apresentado. Então, isso trouxe um cenário de instabilidade que faz com que a democracia não seja vista como uma alternativa importante para a maioria da população. Nesse sentido, é importante observar que a maioria dos processos eleitorais que ocorrem na América Latina apresenta resultados bastante polarizados, ou seja, as vitórias de um lado ou de outro, seja da esquerda, seja da direita, acabam sendo por margem mínima, o que não ajuda no processo de estabilização política. Então, para responder diretamente, eu acredito que nós temos aí um grande desafio, não só o Brasil, mas como a América Latina como um todo, independente de posições políticas, de superar um quadro de falta de horizontes e de desigualdade que acaba provocando muita injustiça social. Professor, só citou aí um ingrediente econômico, né, nessas relações entre os países. Eles participam de vários blocos comerciais diferentes aqui na América do Sul. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, por exemplo, negociam com outros países através do Mercosul. Já o Peru e o Chile participam de negociações internacionais através de blocos de países do Pacífico. Isso reflete projetos diferentes de desenvolvimento econômico? Este é um dos obstáculos para a integração econômica na América do Sul? Sem querer ficar em cima do muro, Celso, eu diria que sim e que não. O que sim é a busca dos países por encontrar soluções econômicas que respondam aos anseios das suas populações. Por outro lado, também existe o anseio de integração, e isso independe de posições políticas. Por exemplo, o encontro do presidente Lula com o presidente Nicolás Maduro. O que aconteceu recentemente? O Brasil, por conta da política externa do governo Jair Bolsonaro, rompeu praticamente relações com a Venezuela. Só que a Venezuela, se a gente pegar a balança comercial do Brasil com a Venezuela, era de 6 bilhões antes desse afastamento. Hoje não passa de 2 bilhões de dólares. Ou seja, há um componente econômico muito importante para se buscar a integração entre todos os países da América Latina. E isso independe de cor política. É preciso entender que a política externa, ela muitas vezes
não se trabalha com a mesma lógica da política nacional. A política nacional, ela envolve ingredientes de polarização, inclusive agora, esse encontro de Lula com Maduro está sendo muito criticado nas redes sociais, pela oposição, evidentemente, mas isso não significa olhar apenas esse detalhe. Significa observar que há uma necessidade de reaproximação com os países da América Latina como um todo. E o Brasil, nesse sentido, e o presidente Lula em particular, tem um papel importante como protagonista. O Brasil sempre se portou e sempre se comportou na sua política externa como um país confiável. E é necessário que essa confiabilidade volte para o cenário latino-americano. Agora, professor, a Unasul, União das Nações Sul-Americanas, talvez seja o projeto mais ambicioso de integração regional por reunir 7 países. Mas a entidade sofre muitas resistências por ter sido um projeto considerado muito ideológico. A Unasul pode ser reformulada para atrair outros países da região? Olha, um detalhe importante para a gente observar, para além da Unasul, é que a América Latina possui quase 10 projetos de integração em diferentes áreas. E sem contar o Mercosul. Então, a Unasul é um esforço de se construir uma alternativa de integração sem a influência direta dos Estados Unidos. E, nesse sentido, ela é mais um pedaço, é mais uma perna desse esforço de integração. Então, para ser bem pragmático, eu não acredito que, eventualmente, a Unasul ela seja reconstruída a curto prazo. Ela pode ser reconstruída a médio e longo prazos, mas isso em nada vai afetar a necessidade de construção de outros instrumentos de integração que já existem e que também foram, de certa forma, abandonados. O Brasil tem a maior economia da região e isso credencia o país a reivindicar a liderança desse processo de integração regional. Mas, ao mesmo tempo, isso não traz para o Brasil a obrigação de ajudar os países mais pobres a se envolverem nesse processo. Nosso país está pronto para assumir esse custo? Eu começaria a responder pelo último momento da pergunta. Quer dizer, isso não representaria mais custo ao Brasil? Não, nós não temos que ver o protagonismo do Brasil como um custo para o próprio Brasil. Pelo contrário, por exemplo, o papel do BNDES, ele precisa ser um instrumento de exportação de serviços da nossa indústria brasileira, da nossa inteligência de engenharia. Ele precisa servir como um instrumento de protagonismo do Brasil no cenário econômico latino-americano, porque o nosso destino, queiramos ou não, é ser uma liderança regional. E esta liderança regional, ela não tem paralelo, ou seja, não é possível, pelo menos nesse momento, pensar que uma Argentina, um México possam ocupar o lugar do Brasil. Então o Brasil precisa, e nesse sentido essa reunião é muito importante, recuperar a credibilidade que perdeu nos últimos anos e, ao mesmo tempo, voltar a ser esse protagonista. E isso não significa ser um protagonista apenas do ponto de vista político, significa principalmente ser um protagonista do ponto de vista econômico, porque isso vai fazer bem à nossa economia. Temos países na região que vivem uma situação política complicada. A Venezuela talvez seja o exemplo mais evidente. O país vive sob uma ditadura há alguns anos, com a oposição massacrada e um enorme êxodo de cidadãos afetando países vizinhos. A participação da Venezuela nesse momento é um complicador do processo de integração regional? Para alguns pode ser, mas eu sempre procuro ver a política externa, a diplomacia, a partir de um ângulo um pouco maior. Porque se a gente for pensar bem, se cada país só tivesse relações com países convergentes do ponto de vista ideológico, nós estaríamos isolados ou nos manteríamos isolados. O Brasil mantém relações, felizmente, com vários países de diferentes cores políticas. A Venezuela é mais um desses países. Evidentemente que, pelo fato de ser a Venezuela na situação em que se encontra e que você relatou, significa uma discussão um pouco mais acalorada, ou seja, ela desperta essa polarização política que a gente vive. Mas eu entendo que esse convite e essa recepção que o presidente Lula deu ao presidente Nicolás Maduro foi mais no sentido de recuperar uma relação que havia sido rompida, e eu acredito que mais ainda no sentido de ter de volta
volta o dinheiro que o Brasil emprestou. Tanto é que isto já passa, né, da marca de 6 bilhões de reais. E tendo uma negociação saudável e com a concordância de ambas as partes, eu creio que isso também vai ser importante para a economia brasileira. Então, mais além de questionamentos sobre o sistema político da Venezuela, eu acho que temos que ver mais a longo prazo. E a presença da Venezuela, pela sua importância econômica, independente de sua situação política, ela é fundamental para a construção desse instrumento de integração. Agora, outro país da região em situação política instável é o Peru. A presidente Dina Boluarte foi intimada a prestar esclarecimentos sobre a repressão a protestos no país, que provocou 50 mortes. O Brasil até interrompeu a venda de armas ao Peru esta semana. E o presidente do México se recusou a entregar ao Peru a presidência da Aliança do Pacífico, por não reconhecer a autoridade de Dina Boluarte. É possível pensar em integração regional com o país nessa situação política? É possível, embora com muito esforço de esperança, porque a democracia na América Latina, ela é um processo muito instável, a construção dessa democracia. Nós já praticamente nascemos como continente com muitas conturbações, com muitas instabilidades. Então, hoje, você reconhecer um nível seguro de democracia no país, qualquer país da América Latina, sempre é uma imprevisibilidade. No caso específico do Peru, 6 presidentes em 6 anos. Evidentemente que o nível de segurança democrática de um país que passa por todo esse processo, ele alcança níveis assim bem preocupantes. A instabilidade é sempre muito presente na América Latina. Então a gente tem uma situação de mais estabilidade durante um tempo, aí vem uma ocorrência política, onde entram forças armadas, as elites empresariais, que são muito atrasadas de um modo geral no continente, no sentido até de buscarem sempre uma relação subordinada no comércio exterior, mas acaba então trazendo essas dificuldades. Mas como eu disse no início, contra toda esperança, mais esperança. Professor, o Mercosul é uma união aduaneira. Na teoria, os países que integram uma união aduaneira, como o Mercosul, devem ter vantagens na negociação com outros países. Mas o Uruguai, por exemplo, que é um dos integrantes, não concorda com isso e quer o direito de fazer suas negociações comerciais por conta própria. Qual o motivo dessa posição do governo uruguaio? A posição é muito simples. Todo país, e principalmente todo governante, ele quer ver resultados imediatos. Até porque, se ele foi eleito, ele já pensa na sua reeleição ou na continuidade do seu projeto político. Então, as formas de se conseguir isso fundamentalmente são você dar uma estabilidade para a economia com crescimento social, você melhorar as condições de investimento no país e por isso você tem a necessidade de estabelecer relações cada vez melhores com aqueles que são seus parceiros comerciais. Não resta dúvida que o Uruguai ele tem uma economia muito dependente, por exemplo, da produção pecuária, dos vinhos, enfim, ele é um setor que ele, do ponto de vista produtivo, ele tem poucos recursos, então ele se fia também muito na questão de serviços, tanto é que o país é conhecido como a Suíça da América do Sul por conta disso, embora tenha uma população pequena. Mas essa necessidade de buscar parcerias individualmente, elas são uma necessidade política imediata, mas no longo prazo, elas não representam uma solução. Daí a importância de se fortalecer o Mercosul como um instrumento de integração na economia, principalmente, e por isso se fala até de uma moeda comum, para que a gente possa alcançar condições vantajosas no comércio internacional. O Brasil, ao promover e liderar o encontro dos países sul-americanos, pode garantir ao país um lugar no Conselho de Segurança da ONU? De jeito nenhum, não significa este objetivo primordial. Porém, o próprio fato dessa reunião acontecer em Brasília, já num novo governo que tem um forte apelo internacional, isso é inegável, quer dizer, o presidente Lula, ele é uma personalidade reconhecida mundialmente. Então, somente este fato já traz o país para um novo patamar da política internacional. Agora, que isto garanta
é que o Brasil consiga uma vaga no Conselho de Segurança Nacional, e realmente isso é difícil, pelo menos a curto prazo. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Marco Antônio Piva, jornalista e pesquisador do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da USP. Muito obrigado, professor. Obrigado a você e a todos os ouvintes. E agradeço também a presença de Nathalie Machado, repórter do Jornal da Record em Brasília. Obrigado, Nathalie. Eu que agradeço, Celso, professor. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo programa. Até lá!